Olá, pessoal. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Essa é a quarta aula da playlist Função do Primeiro Grau. Nessa aula, eu vou estar trabalhando com vocês mais um pouco de exercícios de vestibulares, concursos públicos e concursos pré-militares. Então, vem comigo para a nossa aula. Bem, pessoal, aqui então no nosso exercício 1, tá? É um exercício de concurso público da Prefeitura de Jundiaí para eletricista. A banca é a Makiyama. Em um determinado estacionamento, cobra-se R$ 3,00 por hora que o veículo permanece estacionado. Além disso, uma taxa fixa de R$ 2,50 é somada à tarifa final. Se T minúsculo, o número de horas que um veículo permanece estacionado, e T maiúsculo é a tarifa final, assinale a seguir a equação que descreve em reais o valor de T maiúsculo. Eu acho que não deveria falar em equação aqui. Deveria falar a função que vai descrever. Acho que o correto seria isso. Tudo bem? Mas vamos lá. Então, a tarifa é indicada por um T maiúsculo. De que forma que ela é cobrada, né? Esse T maiúsculo será igual a R$ 3,00 por hora, então 3 vezes o T minúsculo, porque o T minúsculo, de acordo com o enunciado, é um número de horas, mais um fixo de quanto? Mais um fixo de R$ 2,50. Tá? Então, o que nós podemos observar, né? Que o resultado dessa função acaba se tornando uma função de primeiro grau. Aí. Observa que ela tem a forma AX mais B. Tá bem, gente? Tá? A resposta se encontra, então, aqui na alternativa B de bola ou B de bom. Tudo bem? Vamos lá para o exercício 2. Bem, a nossa questão 2, então, pessoal, é uma questão da EEA, tá? Que é a Escola Especialista da Aeronáutica, né? É uma questão de concurso pré-militar. A função que corresponde ao gráfico a seguir é f de x igual a x mais b, em que o valor a é, então quer saber o coeficiente a, ou seja, o coeficiente angular da reta, né, que representa o gráfico dessa nossa função. Olha, nesse tipo de exercício não precisava nem ter dado a forma da função. Por ser o gráfico uma reta, já teria que ter a forma de uma função de primeiro grau, que é f de x igual a x mais b. Tudo bem? Mas vamos lá. Olha, para poder definir uma reta, eu preciso de 2 pontos por onde ela passa. E nós temos aqui no gráfico, olha, ela corta aqui o eixo x na abscissa 3. Então, as coordenadas deste ponto, onde corta x, 3 para x e 0 para y. E ela corta o eixo y no valor 6. Este valor 6 é o que nós chamamos de coeficiente angular. Coeficiente linear da reta, tá? Que é o termo B da função. Mas, em todo caso, as coordenadas deste ponto, aonde corta y, é 0 para x e 6 para y. Então, está aqui as coordenadas dos 2 pontos por onde a nossa reta corta os eixos, tá? Os eixos coordenados. Como é uma reta, tem que ter a forma da função de primeiro grau, que é a x mais b, apesar de ter sido dado ali no exercício. Mas não há a necessidade, já tem que saber que gráfico reto, função de primeiro grau. Bem, ela passa pelo ponto de coordenadas 3 e 0. Então, o que quer dizer passar pelo ponto de coordenadas 3 e 0? Quer dizer que a f de 3, né, quando o x for 3, o y é 0. Depois ela passa pelo ponto de coordenadas 0 e 6. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a f de 0, quando o x for 0, o y terá que ser igual a 6. Então, com essas duas condições, eu consigo chegar nos valores de A e B, tá? Determinado esses valores, mas o exercício só está pedindo o A, né? Então, vamos lá.
f de 3 igual a zero. Então, substituindo o 3 para x na função, eu vou igualar a zero. Vai ficar a vezes x. Então, a vezes 3 mais b igual a zero. Então, daqui eu vou tirar a seguinte equação. 3a mais b igual a zero. Por enquanto, não dá ainda para chegar no a. Bem, a f de zero é igual a 6. Então, o que quer dizer isso? Ao substituir o zero para x, então, a vezes zero mais b, eu vou igualar a 6. Hein? Então, a vezes zero mais b igual a 6. A vezes zero dá zero, então daqui eu vou tirar que o b é 6. Sabendo que o b é 6, eu substituo na primeira equação, no lugar do b, nessa primeira equação, 3a mais b igual a zero, eu vou colocar no lugar do b o 6, daqui eu tiro o valor do a, matado o exercício, tá? Então, daqui eu vou tirar, então, que 3a mais 6 igual a zero, tá? O 6 está somando, passo à direita da igualdade, subtraindo, 3a igual a menos 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo menos 6, a igual a menos 2. Tá? Então, está aqui a resposta do nosso exercício, que quer saber o coeficiente a, que seria o coeficiente angular da reta. Então, a igual a menos 2 se encontra aqui na alternativa C de Carlinhos, tá? E outra coisa, este coeficiente angular, ele só poderia mesmo ser negativo, né? O termo A só poderia ser negativo porque eu estou com uma reta com a inclinação para a minha esquerda. Tudo bem? Vamos lá, então, para o exercício 3. Bem, a nossa questão 3 é uma questão do Instituto Federal do Ceará, né? É uma questão de vestibularzinho. Renato trabalha contratando bandas de forró para animar festas nos finais de semana, cobrando uma taxa fixa de R$ 150 mais R$ 20 por hora. Raimundo, na mesma função, cobra uma taxa fixa de 120 mais R$ 25 por hora. O tempo máximo, então eu quero saber o número de horas, para contratarmos a festa de Raimundo, de tal forma que não seja mais cara que a de Renato, será em horas igual a... Então, eu quero saber o número de horas, né? Máximo, o número de horas máximo para contratar a festa de Raimundo, para o valor dela ser menor ou igual a de Renato. Ela não pode ser mais cara. Bem, vamos montar aqui as funções do preço das festas de cada um. A de Renato, eu vou indicar a função, né, preço. Então, P de preço, P1 de H, porque é em função das horas. É um fixo de 150, tá? Mais 20 por hora. As horas eu estou indicando por H, mais 20 vezes H. Já a de Raimundo, tá? A de Raimundo, eu vou chamar de P2 de H, o preço que vai custar. P2 de H, então em função das horas, é um fixo de R$ 120, mais R$ 25 por hora. Então, mais 25 vezes H. Bem, como eu quero que a festa do Raimundo não seja mais cara que a de Renato, o preço, então, olha, o preço do Raimundo é o P2 de H, não pode ser mais caro que o do Renato. Então, vai ter que ser menor ou igual ao preço do Renato, que é indicado por P1 de H. Tá? O P2 de H, quem que é o P2 de H? É o 120 mais 25H. Terá que ser menor ou igual ao P1 de H. Quem que é o P1 de H? O 150 mais 20H. Tá? Então, daqui nós vamos tirar as horas. O 20H está somando à direita, passa à esquerda, subtraindo o 25H, vai dar 5H. O 120 está somando à esquerda, passa subtraindo o 150 à direita. Então, 150 menos 120 vai dar 30. O 5 está multiplicando, passa dividindo 30. Tá? Então, o H terá que ser menor ou igual a 6 horas. O tempo aí. Como está falando o tempo máximo,
Olha, menor ou igual a 6, o máximo seria o 6, tá? Seria 6 horas. E se encontra aí, então, a resposta na alternativa A, de Amora. Tudo bem? Vamos lá, questão 4. Bem, aqui no exercício 4, no exercício da VUNESP, né, vestibular, o gráfico mostra o resultado de uma experiência relativa à absorção de potássio pelo tecido da folha de um certo vegetal em função do tempo e em condições diferentes de luminosidade. Então, o gráfico azul representa a absorção de potássio no claro e o gráfico vermelho no escuro. Nos dois casos, a função linear y igual a mx ajustou-se razoavelmente bem aos dados. Daí a referência a m como taxa de absorção. Então, o coeficiente do x aqui na função representa a taxa de absorção, geralmente medida em moles por unidade de peso por hora. Com base no gráfico 1, se M1 é a taxa de absorção no claro, então o gráfico em azul vai me dar a taxa de absorção no claro. E o M2, a taxa de absorção no escuro, a relação entre as duas taxas é. Vamos calcular então a taxa de absorção no claro, primeiramente, que vai ser representado pelo gráfico em azul. Então, no claro, como a função que calcula a taxa de absorção é y igual a mx, né, já foi dado aqui a sua forma, no claro, eu vou indicar o m por m1. Então, y igual a m1 vezes x. Eu tenho, por um ponto, por onde essa reta passa, eu vou tirar o valor do m1. Então, o que acontece, né? Quando o x for 3, o y igual a 12, por este ponto, por onde a reta está passando. 3 para x, 12 para y. Não é? O x na horizontal, o y na vertical. Então, ao substituir 12 para y, eu coloco 3 para x, daqui eu tiro o m1. Então, 12 igual a m1 vezes 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo 12. Então, a taxa de absorção no claro, o M1, será igual a 4. Agora, vamos calcular ela no escuro. Então, no escuro é representado pelo gráfico em vermelho, né, e será indicado por M2. Como a forma da função é y igual a mx, então y igual a m2, que é a absorção no escuro, y igual a m2 vezes x. Pego um ponto também por onde a reta vermelha passa. Eu tenho este ponto aqui de coordenadas 2 e 4. Então, 2 para x, 4 para y. Tá? Então, pego esse outro ponto aqui. Ó. O y 4, o x 2. Então, 4 igual a m2 vezes o meu x, que aqui é 2. O 2 está multiplicando o m2, passa à esquerda dividindo 4. Então, daqui eu vou tirar que o m2 é igual a 2. Tá? Então, o que nós vamos observar aqui? Pelas alternativas. A A está dizendo que o M1 é igual a M2. Não é. Na B, que o M2 é 2 vezes o M1. Não é também. Porque o M2 é 2, então não seria 2 vezes o M1. M1 vezes M2 dá 1, não dá, né? Porque 4 vezes 2 dá 8. M1 vezes M2 igual a menos 1, também não. O M1 é 2 vezes o M2, então se encaixou aqui, ó, né? Na alternativa E de excelente aí. Observa que o M1, que é 4, né? Se encaixa nessa condição, 2 vezes o M2, que é 2. Então, deu 4 igual a 4. Beleza? Então, tá aí, gente, resolvido o nosso exercício 4. Bem, aqui eu encerro, então, a quarta aula, né, da playlist Função do Primeiro Grau, tá? Se ficou alguma dúvida, algum dos exercícios trabalhados aí nessa aula, por favor,
deixe nos comentários. Se quiserem mais exercícios relacionados à função do primeiro grau, também deixe nos comentários, tá? Que eu terei o maior prazer em atendê-los. E se gostou da aula, não esqueça de dar um positivo lá. Tudo bem? Então, gente, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!